1 Coríntios 1,17. Pode escutar. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Versículo 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Capítulo 2, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É só isso que vamos ler. É interessante como o apóstolo Paulo entrou lá nessa cidade em Corinto. E ele disse ali: Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Cristo enviou o apóstolo Paulo para evangelizar, para pregar o Evangelho, para mostrar através da pregação do Evangelho como eles podiam ser salvos. Eram gente idólatras, tinha gente religiosa também, gente importante, mas eles precisavam ouvir a pregação do Evangelho. E qual é o assunto da pregação do Evangelho? Não precisa fazer faculdade, curso bíblico, não precisa decorar toda a Bíblia para entender o que Paulo e Pedro e João e todos os apóstolos e outros crentes, que eles pregaram, de quem eles anunciavam. Paulo explica que o assunto da pregação era Cristo e aquele que foi crucificado. Tinha mensagem melhor do que esta naqueles dias? E nos nossos dias hoje? Não tem. Não tem outra mensagem melhor do que esta. De pregar uma mensagem que nos fala de alguém enviado de Deus do céu a este mundo, Paulo teve que escrever para certos crentes, para corrigir certos erros, que se salvaram ouvindo a simplicidade da pregação e fé em Cristo para a sua salvação,
entrou pregadores lá, falando de anjos, falando de circuncisão, da lei, dos mandamentos, e Paulo tinha que escrever para corrigir tal pregação. E Paulo, naquelas escrituras dele, ele disse: eu mesmo, escrevendo para eles, eu mesmo, um anjo, entrasse lá pregando outro evangelho, seja anátema, amaldiçoado. Mesmo Paulo, olha, eu vou mudar um pouco a minha pregação. Não se salvou muita gente, quem sabe mudando vai chamar mais atenção. Não. A pregação que Cristo deu para estes homens dele, homens de Deus, e para nós também, se encontra aqui. Então, Paulo disse para eles: olha, porque Cristo enviou-me não para batizar. É importante batizar, né? Claro. Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado. Pois é. O batismo é para uma pessoa salva. Precisa primeiro ouvir o evangelho. Precisa crer. Precisa ser salvo. Leva a gente na água para batizar, não passa de um banho. Não tem nenhum significado. Ele nunca morreu para esse pobre mundo pecador. Nunca aceitou Cristo como seu Salvador. Não tem valor nenhum. Mas Paulo não estava muito preocupado. Ele até disse que ele tinha batizado algumas pessoas. E se tinha batizado os outros, ele nem se lembrava. Porque o esforço dele era de evangelizar, de ver pessoas salvas. Isso sim. Porque pecadores podem ser salvos e nem dá tempo de batizar, né? E aí? Não tem problema. Está salvo. O malfeitor na cruz, que foi salvo ao lado de Cristo, não deu tempo, não dava, não tinha. Já pensou se a salvação dependesse do batismo, o malfeitor estaria no inferno? Mas Cristo disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, no mundo religioso hoje estão muito preocupados com o batizar. Estão prontos para largar na água, para fazer número. É bom ter bastante pessoas salvas, é bom. Mas é interessante que o Senhor Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele podia ter dito onde estiver 100 ou 1000, né? Não disse. Ele sabia. Ele mesmo disse que no caminho estreito são poucos em comparação com a vasta maioria. São poucos. E alguns aqui, meia dúzia ali, 20 lá, 50 lá, e assim. Né? Mas nós podemos ficar muito agradecidos a Deus, onde tem estes 2 ou 3 salvos, genuinamente salvos. São estes que vão com Ele. Palha não vai. Madeira não vai. Pode ser bem madeira de qualidade boa, não vai. Esse mesmo livro ensina que madeira e palha
só presta para o fogo. Então Paulo destacou isso para aqueles crentes. Olha, Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Até não em sabedoria de palavras. Paulo era um homem sábio. Ele não tinha problema como nós temos. Não. Vocabulários e palavras bonitas não faltava. Por quê? Falar de Cristo, do valor dele, do valor da morte dele, do valor do sangue dele, da obra que ele consumou. Eu ia dizer, não dá para dizer qualquer crente. Não, crente não é qualquer crente, qualquer pessoa. Já ouvimos hoje da pregação de um pregador que era um pescador, o apóstolo Pedro. Um homem guiado pelo Espírito de Deus, é isso que precisa. Para destacar o valor e o único caminho, para livrar o pecador do inferno, levar para o céu, é o Senhor Jesus Cristo. Na base da sua morte e o seu sangue derramado sobre a cruz. Não tem outro caminho, não tem outra salvação. Não há outro Salvador. Ele disse, por quê? Ele disse também, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Então o assunto de Paulo era Cristo crucificado. Para os judeus falar de Cristo é uma loucura. Lemos aqui que sim, os judeus pedem sinal. Os judeus queriam ver um sinal, um milagre, uma coisa extraordinária. Isso foi feito pelos apóstolos, até pelo apóstolo Paulo. Sim. Uma certa vez um moço estava ouvindo e dormiu, cochilou e caiu lá de cima, morto. Mas Paulo, o apóstolo, os apóstolos tinham esse dom, esse poder para trazer o homem de volta. Pedro também. Coisa que nós não podemos fazer. Então, o assunto era Cristo. Os judeus precisam ver um sinal. Cristo fez, os apóstolos fizeram. Quantos se salvaram? Poucos, né? Quando Cristo ressuscitou, apareceu para os seus apóstolos, para algumas irmãs, mulheres, e apareceu para mais de 500 irmãos. Então não tinha ainda muitos crentes naquele tempo. Mais tarde, 3.000, 5.000, né? Mas em comparação com os milhares, as multidões, então, os gregos, os judeus querem ver sinal. O mundo hoje anda atrás de sinal, né? Atrás de sinal. Qualquer coisa fica assustado. Pois é. E os gregos, gente sábia, sabedoria. Mas tudo isso tinha em Cristo. Sinal, milagres e sabedoria também. Muitos não creram. Muitos não deram valor para ele. Eu faço uma pergunta aqui para essas crianças. Será que... Estou deixando um tempinho para vocês poderem olhar para mim. Será que vocês dão valor a Jesus Cristo? Valor para a morte dele na cruz do Calvário. Sabe por que ele morreu na cruz? Por causa dos seus pecados e dos meus também. Mas a pessoa é salva só quando, como um pecador arrependido, aceita ele pela fé.
Então Paulo destaca aqui que ele entrou lá pregando, falando de Cristo e Cristo crucificado, mostrando para aquelas pessoas ali por que Cristo morreu. No capítulo 15 desse livro, Paulo menciona ali também, ele disse, irmãos, o evangelho que já vos tem anunciado, e eles receberam e foram salvos, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Paulo pregou lá o que ele recebeu, que Cristo morreu por nossos pecados segundo a Escritura. Não precisava fazer curso bíblico para pregar isso, né? Tem muita gente inteligente nesse mundo, que até se dizem crente, mas quando se conversa sobre o assunto da salvação, se vê que eles não sabem nada. Não sabem nada. Estão apoiados em coisas que não salvam. Não salva. A pessoa salva. Ele está apoiado, descansado, confiado em Cristo. E Paulo falou da morte de Cristo. Aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e ele é poderoso para salvar todo pecador que nele confia. Mas é questão de uma decisão, né? De uma atitude. Uma atitude. Um senhor em Capivari ouviu o Evangelho 25 anos. Tomara que aqui ninguém fique ouvindo por 25 anos. Nós não sabemos. Já a vinda do Senhor está próxima. Será que vamos estar aqui quarta-feira que vem? Mas enfim ele se salvou. Um homem velho, pai de uma família grande lá em Capivari. Ele se salvou quando ele, como um pecador, confiou em Cristo. Foi incredulidade por 25 anos. Por que demorar tanto assim? E se ele tivesse morrido antes? Muitos em Capivari têm morrido de repente. Tem, e aqui também. E a alma como é que está? Sem Cristo, perdida. Em Cristo está salva. Nós vamos